E de todas as coisas do mundo que podemos controlar, que são poucas, a nossa vida e as nossas decisões são o principal. Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é sobre fazer escolhas alinhadas com nós mesmos e precisamente por isto e ao mesmo tempo sobreviver de maneira mais autêntica. E sinto que é tão difícil muitas vezes a causa de pressões sociais, económicas, culturais e também familiares o realmente viver alinhados com os nossos próprios valores e de uma maneira autêntica para nós. Quantas vezes não partilhamos com alguém algum sonho ou oportunidade que queríamos tentar de perseguir, queríamos tentar de obter, conseguir, e a outra pessoa não teve uma resposta precisamente positiva ao que nós estávamos a comunicar, fazia-nos tanta ilusão, ou aos planos que nós temos para a nossa vida, ao nosso futuro profissional, ou os nossos objetivos vitais. E se há alguma coisa que acho que tenho feito bem na vida, é sempre não conseguir mais lutar por atuar e tomar decisões de acordo com os meus valores. E muitas vezes estas decisões não foram tomadas da melhor maneira, enquanto que foram comunicadas, por assim dizer, de uma maneira agressiva, mas na minha experiência vital tenho que dizer-vos que sempre tem sido super difícil para mim comunicar-me de maneira assertiva. A comunicação assertiva é uma comunicação responsável, respeituosa, boa. E os seus polos opostos são a agressividade e a passividade. E também temos a passivo-agressividade, que todos conhecemos muito bem, provavelmente. Mas a comunicação assertiva definitivamente não está na minha lista de virtudes. E ao longo da minha vida eu tive, e todavia tenho, o problema de que se sou uma pessoa que eu considero assim mais simpática, agradável, a gente não me toma em sério, nem a mim, nem as minhas decisões, nem as minhas opiniões sobre tudo em geral, mas também sobre o que quero fazer na vida. A única opção que eu tenho encontrado para sobreviver neste sentido é comunicar-me de uma maneira mais agressiva. E por alguma estranha razão, quando a gente vê este cambio de passividade a agressividade, ou de agressividade direta enquanto comunicação, ficam quase como com cara de Pikachu surpreendido e reagem com respeito. E isto obviamente é uma falha na minha comunicação, mas ao mesmo tempo acho reflete uma dinâmica social na qual, por um lado, se valoriza uma certa forma de submissão e passividade, mas ao mesmo tempo o comportamento oposto é respeitado. E sinto que isto é provavelmente algum tipo de comportamento muito primitivo sobre violência e separação nosso grupo contra o grupo dos outros. Provavelmente tem algum tipo de raiz no cérebro e comportamentos mais primitivos de nós. Mas é uma coisa que tem e continua a funcionar para mim. Estava outro dia a discuti-lo com a minha psicóloga, porque estou a dizer-lhe, eu não entendo, quanto mais ruim sou com a gente, melhor me tratam e mais me respeitam. Ela estava a rir, mas é verdade, quanto mais desprezo eu finjo ter dos outros, mais gostam de mim, que é uma coisa estranha e não é nada saudável. Há uma coisa tóxica nos dois lados nestes tipos de dinâmicas. Mas a questão é que, a causa disto, ironicamente, isto me tem feito uma pessoa que conseguiu viver bastante alinhada com os seus próprios valores, porque no momento que a gente não está de acordo, mas não por motivos, podemos dizer, razoáveis. Por exemplo, eu disse a uma pessoa da minha família que eu ia construir uma casa e não gostaram. Ficaram enfadados. Ou seja, com este tipo de gente, com este tipo de comportamentos, quando tu estás a expressar os teus sonhos, que não são coisas tipo assim, tenho 40 anos e vou ser astronauta. Há limites na realidade, mas muitos dos sonhos, muitos dos nossos objetivos, muitas das coisas que podemos conseguir na vida, além de, às vezes, sejam mais ou menos difíceis, a possibilidade de poder consegui-las é superior a zero. E às vezes isso é suficiente. E neste caso, eu fazer um programa de intercâmbio, eu construir uma caixa, eu ir certo período de tempo a outro país, foram coisas pelas que tive que responder de maneira pouco agradável para conseguir imponer-me nas minhas decisões. E não estou a dizer que esta é a melhor estratégia, é sempre melhor ter uma comunicação assertiva, mas malta, às vezes não funciona. A psicóloga que eu tinha em Espanha, antes de vir morar em Portugal, um dos truques que ela me diz, porque eu estava a falar-lhe que às vezes eu comunico com a gente coisas que quero fazer ou os meus limites, elas não respeitam. Eu o que fazia era tentar explicar, não necessito isto, porque não sei quê, porque não sei quanto, eu fazia o meu argumento, mas quando a outra pessoa não tem vontade de
realmente ouvir o que estás a dizer e de entender, porque muitas vezes a gente não tem vontade de entender. Tens que tomar medidas mais drásticas. E, neste caso, uma das estratégias que a psicóloga me ensinou é a do disco riscado. Isto é uma coisa que já tinha sido, em realidade, utilizada contra mim, mas é essencialmente não argumentar, não discutir, não pelear, simplesmente repetir o que já disseste. Vou começar este trabalho. Vou começar este trabalho. Porque não sei. E tu repites, vou começar este trabalho. E ao final, elas cansam. Obviamente, para fazer isto, tens que estar num estado mental no que já não te importa nada, porque tens que estar diante da pessoa que está a comportar-se de maneira não muito agradável contigo, é permanecer calmo, mas funciona. É uma coisa que a gente já tinha utilizado contra mim, enquanto que eu explicava, não, porque isto, porque acho que é uma boa ideia, não sei o quê, não sei quanto. As pessoas, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Eu tenho tido muita experiência, infelizmente, falando com gente que cada vez que lhes contas algo, dizem mas é sempre uma coisa negativa. Este tipo de gente no qual eu estava também incluída, porque ao final tu aprendes a adaptar-te ao ambiente que te rodeia. É por isso que é tão importante eleger com quem te juntas, em que tipo de ambientes estás. Mas ao final eu acabei a ser igual. Cada vez que dizia, se calhar puedo fazer isto, a minha mente imediatamente, mas, pero, esse não dá certo. É uma coisa é ser realista, é ter sentido comum, é outra ter este nível de pessimismo. É malta, para nós poder realmente viver de uma maneira autêntica, de uma maneira alinhada com os nossos valores, o que queremos para nós na vida, muitas vezes vamos ter que dizer não, vamos ter que tomar uma posição e não mover-nos dele, é simplesmente não existir, simplesmente enunciar a nossa posição e não mover-nos dela. Como me disse uma vez um maestro de Kung Fu, há mais de um caminho para chegar acima da montanha. E neste momento, este é o caminho que eu tenho encontrado, é o caminho que eu atopei para mim. Mas há mais caminhos. E acho que também é importante cada um de nós encontrar um caminho distinto. Na minha opinião, é baseado na minha experiência. Sinto que para conseguir o que quero, para ter certo nível de liberdade na vida, tenho que ser de ferro. Por um lado, também acho que não é a atitude mais saudável em muitas situações, mas todavia não tenho encontrado outra. Eu sinto que seria melhor ter um certo nível de distanciamento das coisas que realmente não têm que ver contigo. E como dizem no manga de Vinland Saga, não tens inimigos, ninguém tem nenhum inimigo, mas para chegar a este ponto de, por dizer de alguma maneira, iluminação, um tem que passar o resto das etapas. Eu todavia não cheguei a esse ponto, mas acho que seria mais saudável fluir e tomar distanciamento das opiniões dos outros, enquanto que muitas vezes nós, como seres humanos, atuamos desde as partes que temos feridas. Da parte da gente que não quer que eu tenha a minha casa é porque, não, eu uma vez comprei e tive maus vizinhos, então vai suceder a ti. Ou, não, porque eu tentei fazer uma coisa nova uma vez e não deu certo, então a tua tampouco vai dar certo. E até certo ponto, muitas vezes, esta gente tem preocupações por nós, que são válidas, mas ao mesmo tempo tem movias de que vai suceder-te uma coisa mal porque sucedeu a eles, ou porque o viram no jornal, ou porque o primo terceiro do irmão do vizinho da cidade do lado tentou fazer e deu errado. E honestamente, eu estou num ponto da minha vida que acho que isto não é maneira de viver. Uma coisa é ser realista, é ter certo nível de sentido comum, e outra é viver neste pessimismo e cinismo constante. É para poder viver de maneira autêntica, de maneira alinhada com o que nós realmente queremos, com os nossos valores, com as nossas ideias, com os nossos sonhos, temos que ter este distanciamento em níveis inferiores, por explicarlo de alguma maneira. Não deixar que estas coisas nos movam ou nos fagam dano. Isto não quer dizer não refletir sobre o feedback, sobre o que nos estão a dizer os outros. Às vezes também é valioso. Às vezes também as outras opiniões podem ter valor, podem ter algum ponto de verdade, mas se nós temos a nossa ideia, o nosso sonho, ou um modo de vida alinhado com o que nós queremos para nós, e as opiniões que estão a chegar-nos são absolutamente negativas, mas por razões que realmente não são de peso, porque obviamente todos sabemos, quando tentamos algo novo, quando queremos fazer algo, todos sabemos que pode dar errado, é uma possibilidade da vida, mas por que não pensar que pode dar certo? Quantas coisas são realmente irreversíveis, que não podes dizer, sim, tentei, não fui bem, deu errado, e agora vou decidir se quero tentar de novo, se quero tentar outra coisa, ou se quero voltar a estar como estava. E tantas vezes, quando vemos testemunhos de gente xa maior, que te fala dos arrepentimentos que teñen na vida, tantas vezes são as coisas que não fizeram, as coisas que não tentaram fazer, as coisas que não disseram, o que não comunicaram. E nunca é assim,
Tentei abrir uma loja e não funcionou. Tentei aprender uma língua e não consegui. Ninguém tem arrependimentos de ter tentado. A gente tem arrependimentos de não ter tentado. É para viver de maneira autêntica e alinhada com nós. É tão importante desenvolver esta capacidade de ter este certo distanciamento das coisas e ao mesmo tempo de manter-nos firmes sobre o que nós pensamos e o que nós queremos. E vai haver gente que vai pensar que estás a ser egoísta, e se calhar ao início pode ser que te sintas egoísta, mas ao final é a tua vida, e de todas as coisas do mundo que podemos controlar, que são poucas, a nossa vida e as nossas decisões são o principal. E também podemos argumentar o oposto. Esta gente que quer que não façamos coisas, que acha que todas as nossas novas ideias são erradas, não estão elas a ser egoístas também. Não é um certo tipo de egoísmo ou dizer de alguém que todas as suas ideias que tem podem dar errado, que não deveria tentá-lo. Porque é um tipo de egoísmo também, esta atitude tão cínica e pessimista. Não funcionou para mim e não vai funcionar para ninguém. Eu não consegui, ninguém vai conseguir. Para mim não funcionou, então perdi tampouco. Queres demasiadas coisas, queres muito da vida. Como te atreves a tentar ser feliz? Mas não temos mais que esta vida atual. Então, por que não tentá-lo? Por que não apostar e tentar a ver se dá certo? Essa possibilidade superior ao 0% realmente sucede. Isto é tudo pelo vídeo de hoje. Espero que gostaram, espero que fora útil. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima.